Seja bem-vindo ao EGRcast, o podcast oficial da EGR DIM. Eu me chamo Valdênia Vasconcelos e aqui a gente conversa sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje vamos falar como a mente e o corpo juntos fazem toda a diferença no dia a dia. No episódio de hoje, recebemos o psicólogo Douglas Oliveira, que vai explicar como o exercício físico pode ajudar na saúde mental, no controle do estresse, da ansiedade e também a criação de novos hábitos saudáveis, né, Douglas? Então, seja muito bem-vindo ao EGRcast. É um prazer ter você aqui hoje junto com a gente. Agradeço o convite, é um assunto que eu gosto muito, fiquei empolgado, e espero colaborar da melhor forma hoje. Sim, com certeza. E, Douglas, para começar, conta um pouco sobre tua trajetória, tua história de vida e o que te motivou a escolher a psicologia como profissão. Perfeito. Agora, nesse mês, fiz 12 anos, né, de profissão, né, concluí no ano de 2013, ou isso, 2013. Desde lá, atuei em algumas áreas, né, psicologia escolar, né, clínica, essa parte de dar aula, de palestra, que são atividades que eu gosto bastante. Dentro da psicologia, o escolher a psicologia foi muito intuitivo, assim. Eu não era uma pessoa de boa comunicação, né? Eu nunca fui de boa comunicação, mas eu era um bom ouvinte. Então eu percebia que algumas coisas rolavam ao meu redor e eu percebia, eu entendia, eu via que as pessoas não se entendiam, né? Eu via determinada pessoa escutando um aluno, um amigo, um cônjuge, e eu entendi o que a pessoa estava querendo dizer e via que aquela pessoa ali não entendia. Cara, eu entendo isso. Então eu curtia muito a área de humanas, filosofia, né? Fiz um teste vocacional na escola e lá deu algumas áreas de humanas. E eu perguntei, psicologia cabe aí? Ela, eita, esqueci de psicologia, deixa eu colocar aqui também. E foi a área que eu escolhi, né? Porque realmente era entender pessoas, escutar pessoas, ver a vida das pessoas, me chamava muito a atenção. Muito bom. E, Douglas, explica pra gente o porquê de cuidar da mente é tão importante para viver bem. Na realidade, a mente é uma das dimensões, né? É apenas uma das dimensões, mas ela é extremamente importante, assim como todas as outras. Uma pessoa que, por exemplo, cuida da mente, faz terapia, tem um bom lazer, mas não cuida do corpo, se alimenta mal, toma atitudes que vão contra esse cuidado com o próprio corpo, ela não está tendo um cuidado integral. A OMS fala da saúde enquanto uma experiência integral, né? Não é só o corpo, é mente, corpo, sociabilidade, encontro com as pessoas. E muitas vezes nós cuidamos de dimensões isoladas e não damos a devida importância para o todo. A mente é aquela que eu falo pela minha profissão. Mas, até na minha profissão, uma das coisas que eu mais pego no pé é: ok, tá fazendo terapia aqui comigo. Ok, tá fazendo exercício físico. Como tá a tua alimentação? Como estão teus relacionamentos? A integração dessas experiências vai trazer para a sociedade pessoas mais saudáveis. Falando de mente agora, depois dessa introdução, falando de mente. Tratar da mente como essa potência que move o ser humano é uma experiência necessária. Nós somos diferentes dos outros animais. Se a gente olhar os outros animais, eles vão se restringir muito à experiência do corpo, né? Você olha qualquer animalzinho na rua e é aquilo ali. Ele não tem uma psique desenvolvida, é uma psique muito restrita, com fenômenos muito simples. O ser humano ele tem uma complexidade de experiências, sentimentos, necessidades, desejos, sonhos. Cuidar de toda essa demanda faz com que o ser humano ele se fortaleça e consiga ultrapassar barreiras, né, que ele não vai ultrapassar se não tivesse devido cuidado. Então a importância vem muito disso, de a mente ser a grande potência que ajuda o corpo, a sociabilidade e as outras dimensões da vida humana a chegarem a patamares mais evoluídos, digamos assim. Perfeito. E Douglas, como a psicologia pode ajudar no dia a dia, principalmente para aquelas pessoas que buscam melhorar a sua alimentação e seus treinos? Vamos lá. Nós, de novo, nós somos integrados, né? Tudo aquilo que nós vivemos ao longo da nossa vida vai influenciando em tudo, na nossa mente, no nosso corpo. Então, uma pessoa que teve uma história de vida, digamos assim, de restrição alimentar muito forte, né? Pessoas que passaram por extrema pobreza, eles vão ter uma
experiência de perceber o seu corpo de determinada forma devido a essa história. Quando nós falamos da psicologia, nós vamos perceber que traumas, a história, restrições, padrões emocionais, castigos, ansiedade, tristezas, todas essas situações elas influenciam nesse contato com o alimento. O alimento, repito, o ser humano é muito complexo em relação a outras espécies. Então, para outras espécies, alimento é só alimento. É aquela coisa para sustentar o próprio corpo. Para o ser humano, ele tem um nível de complexidade. É alimento? É. Mas tem prazer envolvido. Tem beleza envolvida. Então você não come uma comida feia, né? Tem de ter o prazer associado àquilo. Você pensa em determinada comida sem fome, né? Então é tudo muito complexo. A psicologia ela pode ajudar nesse processo de equilibrar, né? De levar a um contato mais saudável, mais organizado com o alimento, né? Com a dieta, né? Entender os próprios limites, entender que não há o 100% na hora de ordenar determinadas coisas, que nós estamos construindo uma cultura quando não havia uma cultura anterior. Então eu nunca tive nenhuma restrição alimentar, sempre comi como queria, desenvolvi determinado transtorno, diabetes, alteração de pressão, enfim, outras questões. A partir dali, eu fui obrigado, pela condição médica, a tomar determinadas posturas diferentes. A partir daquele momento vai ser muito difícil, porque eu não tinha essa cultura e vou precisar aderir uma nova cultura. Nessa nova cultura, a pessoa sente dificuldades. Ela não sabe como fazer. Ela falha, ela se entristece, ela joga tudo pro alto quando não consegue, né? Então a psicologia vai ajudar a pessoa a lidar com as frustrações, com a organização racional, com inícios graduais, experiências que façam o ser humano alcançar essas novas conquistas de maneira equilibrada, né? Cuidadosa, minimizando as frustrações e dificuldades nesse processo. Muito bom. Ótimo posicionamento. Então, Douglas, é verdade que o exercício físico pode ajudar na ansiedade, no estresse e até mesmo nos sintomas de depressão? Perfeito. Existem pesquisas que já demonstram que em casos leves e moderados, o exercício físico vai ajudar tanto quanto medicamento e psicoterapia, né? Isso aqui é interessante. Os bons psiquiatras que nós temos, os bons profissionais de psicologia, os bons profissionais da educação física, eles são unânimes em dizer que nós precisamos de um contato dessas três. É como se fosse um banquinho de três pés e esse banco não pudesse ficar em pé se nós não colocarmos essas três atividades em conjunto. Você vai para um bom psiquiatra, por exemplo, ele vai dizer faça terapia e faça exercício físico. Você vai para um bom psicólogo, ele vai dizer, ó, você vai para o psiquiatra, você tem necessidade dessa medicação, mas por favor, faça exercício físico. Eu costumo dizer o seguinte: você vai parar a medicação, você vai parar a terapia logo depois, mas o exercício físico é o comprimidinho que você não vai poder parar de Ah, tomar. Isso aqui é muito forte. O paciente fica olhando, quer dizer que eu não vou poder nunca mais parar de fazer exercício? Não é que você não pode, você tem liberdade para fazer o que quiser. Mas entende que se você quiser uma qualidade de vida do ponto de vista físico, psicológico, o exercício físico meio que vai ajudar a regular o teu cérebro a produzir as endorfinas necessárias, os neurotransmissores relacionados a prazer, a bem-estar, né? Que a terapia não vai ajudar tanto depois que você parar e a medicação não vai fazer esse processo de correção mais porque você já suprimiu a utilização. Então, o exercício físico meio que vai manter aquele ambiente num processo de homeostase, de equilíbrio, né? A partir daquele momento em que você não se utiliza mais das outras terapias, a terapia medicamentosa e a terapia psicológica. perfeito. E Douglas, quando a gente fala de disciplina, o psicológico tem um peso muito forte, né? E por que tantas pessoas desistem no meio do caminho? Eu gostaria que você explicasse como a gente pode trabalhar nossa mente para que com isso possamos manter o foco nos treinos, sem desistir. Perfeito. Então vejam bem, a ideia da disciplina é algo que pode ser desenvolvido. Mas na realidade era algo que deveria ser desenvolvido desde
o princípio da educação. Verdade. Nós temos uma geração muito indisciplinada. Não é de hoje. Não estou falando dessas crianças que estão crescendo agora, recebendo educação agora. Estou falando dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, né? Dos nossos adultos jovens. Se nós percebermos, é uma geração extremamente indisciplinada, extremamente focada no prazer, extremamente focada em dopamina, a ascensão dos smartphones, né, dos iPhones, desses aparelhos que têm informação rápida, com as redes sociais de rolagem mesmo, que você fica só subindo ali o feed e vendo as publicações das outras pessoas, os conteúdos que o algoritmo vai mandando para você, são um sintoma disso. É uma geração que está buscando prazer, entretenimento, que está buscando um encontro com conteúdos que causem determinada experiência de prazer. A disciplina, ela é um tanto quanto contrária ao prazer em alguma medida. A disciplina, na realidade, ela olha e diz: não é prazerosa, não é prazeroso fazer isto, mas preciso fazer e vou fazer. Quando isso não é desenvolvido desde cedo, a pessoa apresenta muita dificuldade para conseguir realizar determinadas atividades com frequência. A psicologia ela vai exatamente organizar essa pessoa para que ela comece a desenvolver algo que não foi desenvolvido antes. Normalmente as pessoas utilizam de estratégias ruins também para conseguir chegar lá, né? Ah, vou começar por musculação, quando você poderia começar por outra atividade física que estivesse relacionada com algo mais lúdico, com algo mais competitivo, com algo mais relacionado à natureza, com algo mais relacionado a coisas que me toquem mais. Existem pessoas que se sentem meio que sufocadas no ambiente. Às vezes elas nem sabem por quê. Às vezes está relacionada a um estereótipo que elas pensam que as pessoas que estão lá dentro vão ficar olhando para elas, vão se comparar. Lá todo mundo está com um corpo muito bom, lá todo mundo é muito saudável, eu não sou, aí eu me sinto acuado, não quero chegar naquele ambiente. Quando na realidade quem está na academia está cada um cuidando da sua vida, cuidando do seu treino e ninguém está nem se importando com isso. Percebe que é uma crença que é colocada ali que atrapalha a pessoa de desenvolver constância ali. E aí ela desiste. A constância, ela vai sofrendo à medida que nós nos frustramos. Comecei um exercício físico, senti dor, não vou mais. Então, você não está jogando xadrez, você está fazendo exercício físico, então você vai sentir algum nível de dor. O que você pode fazer é desenvolver estratégias que comecem de maneira mais prazerosa e à medida que você for se tornando um pouco mais engajado naquele processo, né, você vai aumentando os níveis de dificuldade, as cargas que você levanta, os desafios que você se impõe, para ficar um pouco mais fácil. A psicologia vai traçar estratégias. Se eu for resumir, é como a psicologia pode colaborar. Traçando com você estratégias, entendendo por que você não consegue ter constância, entendendo por que é tão difícil para você iniciar uma atividade, se manter, trazendo psicoeducação sobre, por exemplo, quanto tempo mais ou menos você tem de se esforçar com constância para você adquirir o hábito, porque a gente sabe que o cérebro precisa de alguns dias, né, para conseguir lá. Há quem diga que nós precisamos de pelo menos 90 dias para um hábito ser consolidado, né, na nossa experiência. E aí as pessoas normalmente não passam de um mês, por exemplo, quando elas iniciam um hábito, porque já tiveram uma frustração em determinado momento e abandonaram. Então, normalmente eu até provoco, eu digo, vamos fazer o seguinte, 30 dias é somente para você se machucar, adoecer e se inflamar. Né? É o quê, É. Douglas? 30 dias, os primeiros 30 dias é para isso. A partir dos 2 meses, 60 dias, a gente começa a ver benefícios para a saúde. 90 dias, passou mais 30 dias, 90 dias a gente já vai perceber que existem alguns benefícios estéticos Uhum. e alguns benefícios relacionados a sono, relacionados a se tornar mais resiliente, relacionado a melhorar a autoestima, relacionado a gostar do hábito e começar uma modificação do teu estilo de vida também. Então, ela vai trazendo informações, vai educando as pessoas para essa experiência. E na sua opinião, uma academia que também cuida da saúde mental dos alunos pode fazer a diferença na vida dessas pessoas? Perfeito. Vejam bem, a educação eu vejo como o cerne do desenvolvimento humano. Quando nós pensamos numa academia,
né? Pelo menos a forma como eu enxergo, é que é um ambiente educativo. Você percebe que a academia ela tenta, de todas as maneiras, te direcionar para um hábito que é importante para você. Então, uma academia que não se preocupe com isso, ela está falhando em um dos membros, né? A academia foca no corpo. A academia foca na estética. Cadê a parte mental? Isso. Cadê o cuidado com a questão psicológica das pessoas que frequentam, dos seus membros, né? Então, uma academia, uma instituição que foque nisso também, né, no processo mental, ela vai entender o ser humano de forma global. Qualquer faculdade de psicologia, qualquer faculdade de saúde, em algum momento um aluno vai escutar que nós somos seres biopsicossociais, né? Ou seja, nós somos corpo, mente, relacionamentos. E a academia ela pode abranger essas experiências todas, ou seja, ela vai modificar a corpo, ela vai melhorar a corpo, ela vai melhorar a saúde, ela vai melhorar as questões psicológicas e se focar nisso de maneira diretiva, melhor ainda. Uhum. E os relacionamentos sociais. Na academia você não está isolado. Você encontra um personal, você encontra um amigo, você encontra uma comunidade que está toda focada naquilo. Você encontra uma galera que tira uma foto, reposta, né, mostra que está no foco. 1 de 5, treina 5 dias de semana. 2 de 5, 5 de 5, bati a semana. Vamos lá, quero 6 dias agora. Tudo isso engaja as pessoas para uma experiência mais comunitária e global. Então, corpo, mente, relacionamentos sociais. Se a academia conseguir englobar essas três coisas, ela vai ter sucesso na sua missão, digamos assim. E quais sinais mostram que uma pessoa precisa de um atendimento psicológico? Essa questão do atendimento psicológico, os sinais, eles são muito difusos, né? Porque eu vou te dar um exemplo. Certa vez eu atendi uma pessoa que chegou com sintomas de tontura. Uhum. E o médico solicitou: Douglas, atende essa pessoa, né? Ele está com sintomas e eu acredito que está relacionado à ansiedade. Eu fiz, ó, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar, posso te pedir uma coisa? Procure um otorrino, verifique se não existe alguma questão nos cristais do ouvido, em algum dos ossos de dentro do ouvido que afetam na questão do equilíbrio. E aí, quando você for para lá, e se não tiver nada, você volta para mim. O paciente foi e realmente ele estava com um ossinho do ouvido fraturado depois de uma queda. Por que eu trouxe esse exemplo? Era um sintoma físico que era somente físico. Não tinha uma questão psicológica. Mas quando as pessoas chegam para nós, elas chegam com sintomas psicológicos, sintomas físicos e sintomas sociais. As pessoas não vêm para nós por conta de, Douglas, eu estou me sentindo triste. Douglas, eu só estou me sentindo ansioso. Quando nós vamos perceber Douglas, eu não estou conseguindo me relacionar com meu marido, minha mulher. Eu não estou conseguindo namorar. Eu não estou conseguindo conquistar amigos. Então, do ponto de vista social. Douglas, meu corpo está se estourando todo, né? Estouram veias, eu fico cheio de ronchas, meu rosto É, fica marcado, começam a aparecer umas brotoejas, começam a aparecer sintomas na pele que me incomodam muito. Douglas, meu cabelo tá quebrando, tá se partindo. Douglas, o meu estômago tá doendo muito, dá vontade de vomitar, né? Douglas, eu tô com questões intestinais complicadas. Então percebe que a pessoa chega com sintomas físicos por conta de questões psicológicas. Então isso também tem de ser notado. Muitas vezes as pessoas estão com esses sintomas sociais, que falei primeiro, esses sintomas físicos, que trago agora, né? E agora os sintomas psicológicos. Tristeza, uhum. ansiedade, desesperança, falta de propósito, o sono alterado, que volta por uma questão física, mas é uma conexão também, né? O sono alterado, a alimentação alterada, sintoma físico, mas que tem uma conexão com a questão psicológica. Nós vamos percebendo que estamos ficando disfuncionais em algum desses níveis, biopsicossocial, no nível físico, no nível psicológico, emocional, sentimental, etc., e no nível social, né? Então, eu acredito que procure o psicólogo quando você perceber que em algum desses níveis, ou em mais de um desses níveis, você está num estado de sofrimento. Perfeito. E para fechar, Douglas, que dica prática você deixa para aquelas pessoas que querem começar a cuidar mais da mente, do corpo, mas não sabem como? Perfeito.
Quando as pessoas chegam para mim, é interessante como me procuram no Instagram ou nas redes sociais e veem que eu faço exercício e que adquiri um certo prazer nisso, né? Cheguei a fazer exercício 7 dias por semana, por exemplo, né? Não é tão indicado. Depois equilibrei, disse 6 dias está ótimo, um dia para descanso, para a gente não adoecer, para a gente não maltratar muito o corpo. E aí as pessoas chegam, Douglas, então como é que eu faço para chegar nisso? Eu costumo dizer que, ó, primeiro, comece por um exercício que não seja desprazeroso. Os profissionais de educação física, eles não somente sabem aplicar os exercícios, não somente sabem te colocar na condição de, ó, faça esse exercício, faça esse movimento, corrija essa postura. Não é somente isso. Existe uma pedagogia por trás. Existe um entendimento por trás de como fazer você chegar àquilo. Quando você chega para um profissional e solicita, vê, eu quero fazer exercício, mas eu ainda não tenho um hábito. E eu normalmente eu abandono porque é muito desprazeroso para mim no início. Eu queria que você me organizasse, me ajudasse a chegar num treino, numa atividade que de início fosse prazerosa, que eu gostasse, que eu tivesse o desejo de estar ali todos os dias. À medida que eu me desenvolvesse, você fosse agregando novos desafios, e a ideia de desafio, hoje em dia, a gamificação da experiência ela é muito importante, né? Você meio que transformar em desafio, em jogo, em conseguir ultrapassar o próprio limite, em perceber que cheguei de determinada etapa. Nossa, o objetivo era esse, cheguei a esse, o objetivo é tantos dias, cheguei a isso. Desafiar a pessoa, isso pode funcionar com algumas pessoas. Verificar como é que estão questões orgânicas, hormonais, porque às vezes a pessoa não consegue por questões hormonais mesmo. É muito desânimo, são vitaminas alteradas, hormônios alterados, a pessoa não tem um suporte do corpo para fazer a pessoa chegar lá. Então, organizar o corpo, né, buscar uma terapia para poder te ajudar a entender por que não consegue e buscar meios com os profissionais, né, de fazer aquela experiência se tornar mais prazerosa no início e gradativamente chegar até lá. Complicadores, só para não deixar a coisa muito vaga. Existem alguns complicadores. Essas pessoas às vezes querem, mas elas também são focadas em resultados rápidos. Se você tem dificuldade de manter uma constância, de fazer exercício físico, e você vem com desejo de resultados rápidos, você vai É. boicotar o processo. Então, assim, quer fazer? Venha primeiro com um objetivo. O objetivo de conseguir fazer exercício físico. Depois a gente pensa nos resultados e nas outras coisas que são importantes para você. Isso, importante. Então, muito obrigada, Douglas, por compartilhar seu conhecimento de forma clara, prática. Foi incrível lhe ouvir aqui hoje. E a gente percebe que quando o corpo e a mente estão bem, Uhum, a nossa qualidade de vida melhora. sim. E aqui na EGR Gym, o bem-estar das pessoas será a nossa prioridade. Então, a gente agradece a sua participação aqui hoje e desejo muito sucesso para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. E aí, gostou desse episódio? Curte, comenta e compartilha com alguém que precisa ouvir essa inspiração. E fica ligado, porque a EGR Gym está chegando para transformar sua rotina de uma forma leve, saudável e acolhedora. Até a próxima!